Bom dia. Muito bom estar com vocês mais essa manhã. Uma bênção estarmos reunidos como igreja para adorarmos ao Senhor juntos. Eu tenho certeza que você faz isso na sua casa, mas é maravilhoso congregados como igreja, reunidos como igreja, celebrarmos ao Senhor, tributarmos ao Senhor, coroarmos ao Senhor. E nós estamos mais uma vez diante do Senhor e da sua palavra, e nós temos ao longo desse reinício das nossas atividades presenciais, pensado um pouco sobre a estrutura da visão e do propósito da igreja do Senhor Jesus e da nossa igreja Graça e Paz. E ao pensarmos sobre o propósito da igreja, nós automaticamente estamos pensando também sobre o nosso propósito, o propósito da nossa existência. O nosso propósito ao sermos chamados filhos de Deus e termos sido alcançados com tamanha graça, tamanho amor, que Deus nos inseriu dentro de um corpo, dentro de uma família, dentro de uma comunidade, e essa inserção, ao sentirmos-nos pertencentes à Igreja de Jesus, junto com essas bênçãos, vem também grandes responsabilidades. E é sobre a nossa missão, sobre o nosso propósito, sobre o desenvolvimento das nossas capacidades, sobre a transformação do nosso entendimento através do conhecimento, da aplicação da palavra pelo Espírito Santo em nós, que nós estamos reunidos. É por causa disso que nós nos reunimos, por causa disso que nós nos debruçamos na palavra de Deus. E a pergunta que eu gostaria de fazer hoje para você, nessa manhã, é: qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito, qual é o sentido primeiro da sua vida? Para o que você vive? Qual é o grande motivo da sua existência? Porque uma vida sem um propósito é como um barco sem leme, ou como a música do Zeca Pagodinho: você deixa a vida te levar e a vida te leva. Mas te leva para onde? Qual é o direcionamento? Qual é a direção para o qual nós estamos caminhando? Porque se você não tiver um destino, se você não souber qual é a direção que você está indo, inúmeras outras circunstâncias, e algumas delas até muito ruins, podem direcionar a sua vida. Nós vemos hoje que o grande motivo, a grande finalidade pelo qual as pessoas vivem é fazer dinheiro, não é? É o materialismo. É ter, é conseguir, é possuir, é ter para ser. Algumas pessoas vivem debaixo da demanda, da necessidade da aprovação. Elas precisam ter as suas atividades aprovadas, a sua imagem aprovada, a sua fala aprovada, o seu negócio aprovado, e isso se torna um direcionamento, mas também uma prisão. Outras são direcionadas pelo medo ou pela culpa. Mas e nós, o que direciona a nossa vida? Será que nós estamos caminhando para o nosso propósito? Porque se nós não soubermos qual a direção que nós estamos indo, nós não temos nem como medir o nosso crescimento. Nós não temos sentido. Nós não temos estímulo. A vida sem um sentido é muito difícil, porque você fica vivendo em função dessa busca do sentido da vida. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, que é o nosso guia, ela nos diz o motivo pelo qual nós fomos criados, o motivo pelo qual eu e você fomos feitos. E a palavra fala que nós fomos criados, eu e você, fomos criados para a glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação divina de Deus na terra. A glória de Deus é a presença de vida divina, expressando bondade, expressando amor, expressando a justiça, expressando graça. E nós olhamos durante toda a palavra de Deus, quando vemos o Antigo Testamento, existem inúmeras manifestações da glória de Deus, e a palavra fala que no Antigo Testamento, antes de Jesus, Deus falava de muitas maneiras, mas falava pelos profetas. Então veio Jesus. E Jesus, então, a palavra fala que é a manifestação exata da glória de Deus. Em Jesus habitava toda a plenitude de Deus, a plenitude do Pai. Mesmo ele sendo 100% homem, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pisou os seus pés, o Emanuel, Deus conosco neste mundo.
E Ele se fez um de nós, e na sua vida houve a revelação, a manifestação da glória de Deus. Como que Deus, em Cristo, revelou a sua glória? Ele fez isso amando, Ele fez isso acolhendo, Ele fez isso quebrando as barreiras do preconceito, Ele fez isso servindo, Ele fez isso entregando a sua vida para o nosso bem. Ele fez isso entregando a sua vida à morte, para que por meio da sua morte nós tivéssemos vida. Mas hoje, a glória de Deus é revelada ao mundo através de nós. Hoje, a glória, a responsabilidade de expressar a glória de Deus no mundo é minha e sua. Nós somos responsáveis por fazer manifesta a presença divina de Deus na terra através do seu amor, através da sua bondade, através da santidade, através da graça e através da justiça. E foi para isso que nós fomos chamados. Quero ler 2 versículos que nós já lemos, que fala que nós somos criados com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Isaías 43:7 fala: todos eles são o meu próprio povo. Eu e você, o povo de Deus. Eu os criei e lhes dei a vida, a fim de que mostrem a minha glória. Ouça a voz do Senhor falando para você isso hoje. Eu te criei e eu te dei vida para que você mostre a minha glória. Se você está buscando um propósito para a sua existência, grava esse versículo no seu coração. Eu te criei e eu te dei vida para que você mostre a minha glória. E nas últimas 2 semanas, nós vimos como nós podemos expressar a glória de Deus. Nós podemos expressar a glória de Deus adorando, nós podemos expressar a glória de Deus amando o próximo, expressamos a glória de Deus quando nós somos transformados pela palavra, a imagem de Cristo, isso é santidade. Nós expressamos a glória de Deus quando nós servimos e quando nós falamos do amor de Jesus para as pessoas, através da proclamação. Por isso nós podemos definir a nossa visão, e eu vou bater isso com você até que você entenda, decore e possa declarar isso também, que nós somos uma comunidade de irmãos salvos pela graça. Somos salvos pela graça, irmãos, quer dizer que todo mundo tem um pequeno defeitinho aqui. É só pela graça de Deus que nós estamos juntos e pela graça de Deus que temos acesso até ao Pai. Nós somos salvos pela graça, não é pelo mérito nosso. Nós não fomos salvos pelos nossos acertos, de forma que a nossa salvação não está nas nossas mãos e nós não podemos perdê-la, porque foi um Deus todo-poderoso que a conquistou. Somos salvos pela graça. Nós somos salvos por causa de Jesus, para adorar a Jesus, e nós nos dispusemos a entregar a nossa vida, eu e você, para uma grande transformação, para uma grande revolução que é feita por meio do Espírito Santo, que usa como espada a sua palavra, e isso é a nossa santificação. E nós vamos seguindo, amando uns aos outros, e servindo uns aos outros, desenvolvendo as nossas capacidades de servir, as nossas habilidades, tudo isso estando no mundo, porque nós estamos no mundo. Jesus ora: eu não peço que os tire do mundo, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui com uma responsabilidade, com uma missão de compartilhar a nossa fé. Nós estamos aqui com uma missão de impactar a comunidade onde nós estamos inseridos, e isso é a proclamação. E nós proclamamos com a nossa boca, mas nós proclamamos muito mais com a nossa vida. Tudo isso com o fim de sermos para a glória de Deus. Essa é a nossa visão. É para isso que nós estamos caminhando. Mas hoje eu queria conversar com você sobre as balizas, sobre os valores, sobre a direção que ilumina o nosso caminho, nessa missão que temos de seguir a Jesus como igreja, de servir a Jesus como igreja, de cumprirmos essa visão que nós estamos vendo. Quais são as balizas, quais são os valores do reino, quais são os valores da igreja, quais são os valores da igreja Graça e Paz, como nós devemos caminhar. E eu me lembrava ontem à noite dessas viagens que a gente faz, quando está muito escuro, em boas rodovias, e essas rodovias, elas têm os chamados olhos de gato, não é isso?
E através desses olhos de gato, você vai recebendo, refletido o farol, e você recebe então uma direção que delimita a rodovia. Então o que nós vamos ver hoje são os olhos de gato, as delimitações para a nossa caminhada, os valores em que nós devemos sempre estar imergidos ao agirmos como igreja, ao agirmos enquanto cristãos. Que valores são esses? Que olhos de gato são esses? Que estão sinalizando quando nós ultrapassamos ou não os limites do reino de Deus, os limites da funcionalidade da igreja. E eu queria ver com você, em primeiro lugar, a centralidade de Cristo. Primeiro valor da igreja é que Cristo é o centro e Cristo é a referência da igreja. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós somos e tudo o que nós temos é por causa dele. E devolve para ele em glória, em adoração. A palavra fala que dele, por ele e para ele são todas as coisas, e principalmente a igreja. Então é por meio de Cristo que a nossa vida, ela deve fluir também. Isso de uma forma pessoal. Da nossa vida é de Cristo que deve fluir a direção para o nosso trabalho, a direção para a nossa família. É de Cristo que deve fluir a direção para todos os nossos relacionamentos, para a nossa função na igreja. Tudo deve fluir de Cristo. Cristo é a nossa referência. Pense numa referência. Quando você vai à praia, você vai andar, o que você faz? Você vê onde está colocada a sua cadeirinha, onde que a sua família está. Está em frente o prédio verde, está do lado da barraquinha do pastel, está em frente a barraca da Raquel. Não é assim? É uma referência, para que quando você estiver meio perdido, você olhe para aquela referência e você reconheça aonde você quer chegar. É dessa maneira que nós devemos olhar para Cristo. Olhando para Cristo dessa maneira, como uma referência, nós não seremos confundidos. Nós não vamos nos perder em nosso propósito. A igreja também deve estar centralizada em Cristo, de forma que a adoração, comunhão, santidade, serviço, proclamação tem que vir de Cristo. A igreja não está centralizada em homem nenhum, em pessoa nenhuma. Não tem ninguém bom o suficiente para sustentar a igreja ou ser referência na igreja, mas Cristo é a nossa referência. Cristo é o centro da nossa vida. E a palavra de Deus fala que quando nós olhamos para Ele, quando nós olhamos para Jesus, nós somos iluminados e nós não ficamos confundidos. Você está perdido? A sua vida está meio perdida, sem direção. Você está precisando tomar decisões? Olhe para Jesus. Permita que Jesus seja o centro e a referência da sua vida. 1 Pedro 2,21 fala: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa referência. E 1 Coríntios, Paulo fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso quer dizer que ao assumirmos a Cristo como referência, nós também passamos a ser uma referência de Cristo no mundo, porque nós somos o corpo de Cristo. Assim como Jesus foi um modelo de amor, de humildade, de graça, de abnegação, a pergunta que nós devemos fazer na nossa vida, na nossa caminhada é: em meu lugar, o que Jesus faria? Jesus estaria aqui? Jesus estaria com essas pessoas? Jesus estaria tendo essa conversa no WhatsApp? Em meu lugar, o que Jesus faria? A centralidade de Cristo diz isso, e como corpo de Cristo nós temos essa responsabilidade de ser uma referência na vida do nosso irmão, de ser uma referência de luz no mundo. Por isso que Jesus fala: olha, a luz tem que ficar no alto, porque ela ilumina toda a cidade. Isso quer dizer referência, e nós somos a luz do mundo para iluminar toda a cidade. Nosso primeiro valor é ter a Cristo como centro e referência nas nossas vidas. O segundo valor, o segundo delimitador da atividade da igreja, da nossa vida como cristão, é o fundamento na palavra de Deus. A gente não vive para fazer o que a gente bem entende, a gente não vive para fazer o que a gente quer, a gente vive para fazer a vontade de Deus. Foi por isso que Cristo morreu.
Cristo morreu e ressuscitou para aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para isso que nós fomos comprados, para fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus, então, é a rocha em que nós estamos firmados. Jesus e suas palavras, Mateus 7, são a rocha em que a igreja está firmada. Quando nós dizemos que nós estamos firmes na rocha, nós estamos firmes nas palavras de Jesus. Nós estamos firmes nessa palavra que nos sustenta. A palavra é a luz, é o olho de gato para o nosso caminho. Ela ilumina o nosso caminho, e a fé que nos move, como nós cantamos, eu vou caminhar por fé. Mesmo quando eu nada enxergar, a fé não é sentimento nem achômetro. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É fé na palavra de Deus que nós precisamos ter. Esse é o nosso fundamento, essa é a nossa base. E eu vou ler então com você esses versículos. Eu acho que deu de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A transformação do nosso entendimento vai vir através da confrontação com a palavra de Deus. Porque o mundo hoje, e quando eu falo mundo, é esse bombardeio que a mídia traz na nossa mente, ele prega coisas muito diferentes da palavra de Deus, não é? Sobre os relacionamentos, sobre a nossa conduta, sobre humildade, sobre sexualidade, sobre governos. Existe um conflito constante entre aquilo que o mundo prega e a palavra de Deus nos diz. E à medida que a gente vai se permitindo absorver esses conceitos do nós estamos nos amoldando. Pensa naquele molde de areia, quando você era criança e você enchia de areia. É isso que o mundo faz. Ele nos robotiza. E coisas que antigamente eram absurdas para nós, hoje nós já temos como coisas normais. O que é isso? Todo mundo faz. Mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Deus fala, passaram os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, ao invés de nós vivermos como meninos inconstantes, sendo levados cada hora por uma doutrina nova, nós devemos nos firmar, nos fundamentar na palavra de Deus. Ela é o guia, ela é o olho de gato para o nosso caminho, ela é a lâmpada para os nossos pés. Então, nós temos a centralidade de Cristo. Cristo é o centro, tudo vem dele, tudo devolve para ele. Nós temos a palavra de Deus como guia, como olho de gato no nosso caminho. E nós temos a unidade, irmãos. Nós temos a unidade como um valor da igreja, um valor do reino de Deus. Deus nos colocou dentro de um corpo, dentro de uma estrutura espiritual que ele chamou de corpo. E é muito interessante isso. Porque unidade não é uniformidade. E cada vez que você estiver divergindo do seu irmão, você olha para a sua mão. E você vai ver que você tem dedos absolutamente diferentes uns dos outros. Tem uns até muito tortinhos na minha mão aqui. Mas você não abre mão de nenhum deles. Porque cada um desses seus dedos, eles se completam. Eles cooperam entre si. Eles são diferentes, mas eles cooperam entre si. E para que a gente tenha unidade, irmãos, é necessário que a gente cresça em outros aspectos. A unidade é um grande desafio para a igreja. A unidade é um grande desafio para nós, na nossa vida. A unidade é um grande desafio na nossa família, com as pessoas que a gente mais ama. Às vezes a gente não consegue ter unidade, não é verdade? A unidade é um desafio nas empresas, nas equipes. A unidade é sempre um grande desafio. Mas eu quero colocar para você, abrir mais 3 chaves dentro da unidade. De coisas que são imprescindíveis, porque sem elas a gente não consegue a unidade. A primeira delas é a transparência. É você falar a verdade. É você ser de verdade.
É se tem alguma coisa incomodando você, você vai até a pessoa, como a palavra fala, e fala para ela. Se tem alguma coisa acontecendo entre vocês, você não precisa falar para uma outra pessoa, você deve falar para ela, você vai cheio de respeito, de amor e de humildade. A palavra fala, quando vai você e ele, você ganhou o seu irmão. Isso quer dizer que quando você fala dele para outra pessoa, provavelmente você está perdendo o seu irmão. Nós não vamos crescer em unidade se não entendermos esse conceito de transparência, de sermos de verdade, de falarmos a verdade, de chegarmos juntos, de apararmos a aresta, de derrubarmos os muros. O muro do medo, né? Porque a gente está tão calejado nessa vida, já tomou tanto na cabeça, que a gente vai formando muros. O muro da desconfiança, o muro da suspeita, o muro do julgamento. Sejamos transparentes. A segunda coisa, além da transparência para termos unidade, é a sujeição. A sujeição. E é interessante que, para nós andarmos em unidade, nós precisamos entender esse conceito de sujeição e submissão, mas esse princípio de autoridade, ele vem com uma crise. E eu não consigo entender que crise é essa que carrega o conceito de autoridade bíblica. E eu quero ler alguns versículos para que vocês possam entender isso. O primeiro deles está aqui em Efésios 5, 21 a 25, que fala o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E aqui nós vemos que essa sujeição, ela não é mútua no sentido de igual. Ela é mútua no sentido de em cadeias. Ela é mútua no sentido de naturalmente hierárquica. Que nós vamos nos sujeitar. Isso não quer dizer uma submissão cega, uma submissão robótica, mas, ao contrário, é um compromisso alegre de todo o coração, de você seguir uma figura digna. Eu decido seguir uma figura digna. Eu escolhi seguir o meu marido porque ele é digno, porque eu escolhi que ele fosse o meu marido. E assim a hierarquia natural. Quando nós decidimos pela palavra de Deus que a mulher está sendo cuidada pelo marido, assim como o marido está sendo cuidado por Cristo. A mulher está sendo cuidada, amada, protegida, porque submissão e sujeição é isso. Protegida pelo marido, assim como a igreja está sendo cuidada, amada e protegida por Cristo. Esse é o conceito. E fora desse conceito, não há nenhum tipo de outra submissão, porque a sujeição bíblica é isso. Mas não se estende apenas às relações matrimoniais. Esse princípio de sujeição você vai encontrar dos filhos aos pais. Os filhos devem estar sujeitos aos seus pais. Você vai encontrar das ovelhas aos seus pastores. As ovelhas devem estar sujeitas aos seus pastores que cuidam das vossas almas, vão dar conta das vossas almas. Essa sujeição deve estar entre os jovens e os mais velhos. O mais jovem não pode chegar para o mais velho e dizer para o mais velho o que ele bem entende. Isso é um princípio que fere a unidade. Naturalmente, todo jovem deve estar sujeito, cuidado, protegido, respeitando com humildade ao mais velho. E aí sim, quando já não há nenhum tipo de hierarquia natural, a palavra fala, sujeitem-se uns aos outros. Uns aos outros, revestidos de humildade, sejam humildes e considerem o outro superior a você mesmo. Esse é o grande princípio da unidade. Considerar a outra pessoa superior a você mesmo. A sujeição bíblica, então, para que haja unidade, é um combo
de amor, cuidado, humildade e respeito. Se você tirar uma dessas coisas da equação, não é sujeição, isso não vai funcionar. Se não tiver amor nessa relação, o respeito vai ser pesado. A obediência vai ser dura. Isso não vai refletir o valor do reino de Deus. Se você tirar o respeito e a humildade dessa relação, você vai ter uma bagunça desgovernada, uma família desgovernada, uma igreja desgovernada. Por isso, para que haja unidade, nós precisamos responder e respeitar esses princípios. São os elementos norteadores de todas as nossas relações. Se você acordar amanhã do avesso e dizer para o seu chefe tudo que você bem entende dele, provavelmente você vai passar no RH no final do dia, não é assim? Porque isso é natural. E nós devemos respeitar essas hierarquias naturais dentro desse combo de amor, desse combo de respeito, de cuidado, de humildade. Mas existe uma última coisa que não vai funcionar, que a unidade não vai funcionar sem ela, que é o perdão. Por quê? Quem tá no jogo tem contato, não é? Só não tem contato quem está na arquibancada, mas quem está no jogo vai se dar um tranco em algum momento. Se você está na raia com alguém, você vai tomar uma abraçada na cabeça, vai tomar uma pernada, não é, Luiz e Paulo? Em algum momento você vai, desculpa aí, foi mal. Porque você está junto. E quando a gente está junto, as coisas acontecem. Velho homem se levanta. As condições, às vezes, não são tão favoráveis para a humildade. E é nesse momento que, para a gente preservar a unidade, a gente precisa de perdão. Precisa ter sempre uma disposição de perdoar. Uma disposição de andar mais uma milha e mais uma milha com aquele irmão. Por isso que a palavra fala, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. E olha, se alguém fizer alguma coisa contra você, perdoa. O amor vai deixar vocês unidos para sempre. A relação não precisa se quebrar porque alguém pisou na bola. Tem um perdão aí. Assim como Jesus perdoou, perdoem também vocês uns aos outros. Então, para que a gente viva em unidade, a gente precisa ser transparente. Para que a gente viva em unidade, a gente precisa estar sujeito um ao outro. E a gente precisa perdoar. Sem isso, não tem unidade. Sem isso, nós não estaremos atingindo o propósito de Deus. Mas tem uma outra coisa, que é a excelência no serviço. A excelência deve ser um olho de gato em tudo aquilo que a gente vai fazer. Eu vou contar uma história para você que talvez você já conheça, do Leonardo da Vinci. Uma vez ele foi fazer é uma história, não sei se é verdade. Ele foi fazer um quadro. E ele escolheu o tema, e ele fez a perspectiva, ele fez os rascunhos, e ele começou a pintar o quadro, e o quadro foi ficando a coisa mais linda. Aí, num dado momento, ele deu um passo para trás e chamou o aluno e falou, vem cá você, termina aqui o quadro. Aí o aluno falou, oi, eu não sou digno nem de pegar nesse pincel aí. Como que eu vou terminar um quadro seu? Leonardo da Vinci. E aí ele pergunta então para o sujeito, escuta, você não se inspira de dar o seu melhor num quadro como esse? Um quadro desse não te inspira a você dar o seu melhor? E essa pergunta é a pergunta que Jesus faz para nós hoje. Porque o quadro já está quase pronto, irmãos. Ele já fez tudo. Ele criou o universo. Ele nos criou. Ele já proveu para nós a salvação antes mesmo que o pecado viesse ao mundo. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo desde antes do mundo, que o mundo existisse. Ele veio ao mundo. Ele deixou para nós o exemplo, ele nos amou, ele nos perdoou, ele nos justificou. Coisa que nós não poderemos fazer. Ele nos santificou. Nos chamou para ser seu. Ele colocou dentro de nós o seu Espírito que nos guia a toda a verdade.
que testifica de Cristo em nós. Ele nos deu a sua palavra para ser base e fundamento na nossa vida. Ele já fez o quadro todo. Ele não te inspira a que você faça o melhor para Ele nessa sua missão de adoração, de comunhão, de serviço, de proclamação e santidade? Isso não te inspira a você participar? Porque Ele nos chama, isso é uma honra para nós, irmãos, nos chama a participarmos da sua glória. Isso deve ser inspirador para nós. E esse deve ser o senso que nós devemos ter ao fazer qualquer coisa para Deus. A excelência. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. A excelência não é escolher só os bons e rejeitar os ruins. Isso é padrão do mundo. A excelência é você fazer o seu melhor para Deus. O inimigo do bom não é o ótimo. O inimigo do bom é o melhor. O bom, ele tem um senso de... Ele traz um conformismo. Assim, tá bom, né? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Mas o ótimo, o melhor, quando você faz o seu melhor, isso traz uma satisfação. Quando você faz o seu melhor, você traz em você esse senso de que você está tranquilo, você fez o seu melhor, você tem segurança, você transmite a realização do dever cumprido. E o melhor deve ser a nossa busca sempre. Você recebeu o melhor sorriso do Carlos quando você chegou, não recebeu? O melhor sorriso do Carlos, eu tenho certeza, eu recebi o melhor sorriso do Carlos. É o melhor. Eu estava conversando sobre isso com meu irmão, ele estava contando uma passagem numa igreja que ele estava lá nos Estados Unidos, muito grande, igreja dessas com milhares de pessoas, tem não sei quantos cultos. E tinha uma pessoa que guardava o carro. Eles indicavam, na verdade, um caminho com aquelas camisetas sinalizadoras, grandes estacionamentos para milhares de carros. Tinham pessoas que sinalizavam os caminhos. E esse senhor estava todo domingo lá, muito animado, sinalizando o caminho e tal. E um dia o pastor fez referência a esse senhor que estava fazendo aquilo com muito amor, como um dos maiores nomes, tem o maior escritório de advocacia daquele estado. O cara é uma sumidade absoluta naquilo que ele faz, o mais rico, mais poderoso de todos. Mas todo domingo de manhã ele põe um tênis, põe uma calça jeans, uma camiseta com o nome da igreja, sinalizadora, e vai fazer o seu melhor para Deus. E o melhor para Deus que ele faz ali aos domingos é mostrar o lugar onde o irmão pode colocar o carro. E esse deve ser, então, o nosso valor ao fazer qualquer coisa para Deus. Fazer o nosso melhor, expressar com todo o nosso coração, em tudo que nós fazemos o melhor para Deus. Tem um versículo que fala isso. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quando você for fazer o almoço hoje, faça o almoço como se você fosse receber o Senhor. O marido que vai lavar a louça, ele vai lavar a louça, vai guardar a louça, vai passar pano no chão, que ele vai fazer como ao Senhor. Vocês entendem isso? Não é fazer o bom, não é Felipe? É Felipe. Não é o bom. Vai fazer o melhor, porque vai fazer tudo como ao Senhor. Amém, irmãos? Brincadeira à parte, mas fica a dica. Agora, se você pensar que a exigência da excelência vai estar na sobrecarga, como um machado na vida do irmão, a gente vai se comportar como um consumidor, concorda? Ah, mas, ô Tarsis, esse é o seu melhor, Tarsis. Você entende? Ô Elise, esse é o melhor seu. Não é nesse sentido. É você buscar o seu melhor. E quando você entende que nós não somos consumidores, nós somos cooperadores, você está do lado do seu irmão para fazer o melhor junto com ele.
Está pesado para ele, você carrega do outro lado. E aí o reino cresce em excelência, em unidade. Amém, irmãos? Esse é um valor do reino que nós não podemos abrir mão. É um grande privilégio servir a Deus com os nossos talentos. É um grande privilégio terminar esse quadro, irmãos. É um grande privilégio, mas nós precisamos fazer o nosso melhor. A última coisa é a generosidade. Generosidade é a característica da pessoa generosa que se sacrifica em benefício de outra pessoa. Generosidade é o princípio do reino de Deus. Ser generoso é você entender que a igreja, ela está aqui para fazer o bem como Jesus fazia. Aí você me pergunta, escuta, cadê a justiça social? Está aqui. Cadê a ação social? Está aqui. Cadê a partilha? Está aqui. Em corações generosos. Em corações que não têm a concepção do mundo farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, a gente divide o pirão, então faz uma farofa. A gente tem pouco, mas a gente divide. É com o pouco que a gente tem que a gente vai ser generoso. É com o pouco que a gente tem que a gente vai expandir o amor. Porque a generosidade é a expansão do amor, irmãos. Uma igreja que não tem generosidade é como uma verdade sem amor. É aquela que o Tiago fala assim, me mostra a tua fé sem as obras, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. E nós devemos trazer esses conceitos na nossa missão, irmãos, porque é a compaixão que vai gerar um impacto profundo no mundo. É a compaixão, é a sensibilidade, a bondade, a gratidão e a misericórdia expressa, impregnada na nossa mente, no nosso coração. Quando nós nos tornamos insensíveis àqueles que pedem, nos tornamos insensíveis àqueles que têm necessidade, nós perdemos o valor do reino, nós perdemos o valor da igreja, da funcionalidade da igreja, que é a generosidade. Nós precisamos crescer nisso. Quando questionado sobre isso, Jesus contou a história do bom samaritano. Contou a história de um sujeito que assumiu para ele a responsabilidade de pagar uma conta que não era dele, para um sujeito que ele não conhecia. Ele paga a conta e se responsabiliza por alguém que não podia cuidar de si mesmo. E ele é a imagem do próprio Cristo, que fez isso por mim e por você. Ele pagou a nossa conta, ele se responsabilizou por nós, ele foi profundamente generoso ao se despir da sua glória e vir e habitar entre nós e morrer em nosso lugar, se fez pobre sendo rico. E esse deve ser o nosso senso quando pensamos em generosidade, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ser generoso é ser como Jesus. Ser generoso não é pensar só no dinheiro. Você fala, como é que eu vou ser generoso se eu não tenho nem para mim, estou dependendo da generosidade dos irmãos. Ser generoso é você exercer compaixão, que às vezes vai ser com o seu tempo, às vezes vai ser com o seu ouvido, às vezes vai ser com o seu abraço, às vezes vai ser com o seu serviço. Mas eu tenho certeza que com o pouco que você tem, você pode ser generoso também. É isso que a palavra de Deus fala aqui em 2 Coríntios 8, 2. Sobre um povo que na profunda pobreza deles, eles transbordaram em generosidade. Ser generoso não é uma questão financeira. Ser generoso é uma conversão do egoísmo do coração. Quando eu paro de olhar para o meu próprio umbigo e começo a perceber as necessidades das pessoas que estão à minha volta, e Deus me capacitará para que, se eu não tiver, eu mova os braços e os corações de quem tem. Generosidade é sensibilidade àqueles que estão à nossa volta. E a palavra de Deus fala que é melhor, mais bem-aventurado é aquele que dá, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, quando nós pensamos nos olhos de gato, nos valores da nossa igreja, naquilo que nós estamos sendo iluminados pelo Espírito Santo para caminhar, é na centralidade da igreja, na centralidade de Cristo, perdão. Sendo Cristo o centro da igreja, mas Cristo também sendo o centro de cada um de nós.
sendo a nossa referência, o lugar que nós vamos olhar quando nós estivermos confundidos. Tudo dele, tudo para ele, tudo para a glória dele, tudo por meio dele. É tudo sobre Jesus. É tudo para Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. É o fundamento na palavra de Deus. É a unidade do corpo de Cristo que vai vir através de transparência, de sujeição, de perdão. É a excelência da sua responsabilidade de dar o seu melhor para terminar esse quadro. Mas é também na generosidade. E eu oro ao Senhor que Ele possa ampliar o nosso desejo de servir. O nosso desejo de responder a esse chamado. Um chamado de adoração, um chamado de contemplação, um chamado de admiração, de apreciação diária do Senhor. Um chamado de amor, um chamado de santidade, de transformação, um chamado de serviço e um chamado de proclamação. Que nós possamos crescer, irmãos, e permitir que o Espírito Santo aplique essas verdades em nosso coração. Para que estejamos sujeitos uns aos outros, sejamos transparentes uns com os outros. Para que a gente perdoe quem a gente precisa perdoar. Para que a gente pare de se conformar com o bom. Para que a gente seja generoso e não egoísta. Para que a palavra de Deus seja o nosso forte e firme fundamento. E Jesus seja a nossa única referência. Amém? Vamos orar por isso? Senhor, colocamos o nosso coração diante de Ti e Te agradecemos pelo Teu Espírito que nos guia à verdade. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pela nossa fé fundamentada na Tua palavra. Mas nós Te agradecemos por Jesus. Por tamanha graça que nos alcançou. Porque nós não somos suficientes, porque as nossas atitudes não são boas o suficientes, porque nós somos pecadores redimidos, mas os nossos pés ainda estão na terra, Senhor. Os nossos clamores e as nossas inclinações ainda estão em guerra contínua. Nós precisamos da Tua graça. Para responder ao Teu chamado, nós precisamos do mover constante e contínuo do Teu Espírito Santo em nós. Que esse chamado arda no coração de cada um dos meus irmãos. Que eles tenham disposição para Te amar, para Te servir, para seguir ao Senhor, para viver para a Tua glória. Para buscar a Tua glória como um princípio, como um compromisso e como um propósito diário. De sermos uma expressão da Tua presença divina no mundo. É o meu pedido em nome de Jesus. Em nome de Jesus.